Fala, meus alunos, fala, minhas alunas. Por aqui, Fernando, mais uma vez, para ministrar mais uma aula de informática com vocês. Pessoal, essa aula é uma aula específica para o sistema operacional Windows 7. Ele está lá no seu edital e nessa aula aqui vamos fazer alguns comentários a respeito dele. Se você está chegando agora, você pulou algumas aulas e veio diretamente para cá, eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você assista as primeiras aulas, primeiro entender o que é um sistema operacional, depois eu tenho uma aula que é específica do Windows, e depois você vem para cá para a parte 4, que é a parte de Windows 7, beleza? A gente vai aí falar a respeito sobre o Windows 7, o que é que ele trouxe de novidade, a época que ele foi plantado, porque é um software, um sistema operacional aí de 2009, então é um sistema operacional bem antigo, e vale aqui fazer uma certa observação. O Windows 7, ele é um sistema operacional muito antigo, que por sinal, ele já está em desuso. Já foi descontinuado aí pela sua criadora, que foi a Microsoft. Mas eu gosto de falar sempre isso, porque se isso no seu edital está sendo cobrado ele, beleza, você vai estudar. Mas não precisa ficar muito preocupado em termos de cobrança nele na sua prova. Porque é um sistema operacional antigo, galera. Depois do 7 veio o Windows 8, veio o Windows 10, veio o Windows 11. E já aí, salvo engano, eu não sei em que momento é que você vai estar assistindo essa aula, mas pode ser que o Windows 12 ele já esteja no mercado. Então eu gosto de deixar bem claro isso aí para vocês, que a ideia da gente estudar esse cara aqui é mais devido à sua cobrança no edital, e não pela sua incidência e prova, beleza? Então, um sistema operacional antigo, é um sistema operacional que quase ninguém usa mais, pouquíssimas pessoas usam, e quem usa está passando por um processo aí na verdade, está muito vulnerável em termos de segurança. Por qual motivo, Fernando, está vulnerável em termos de segurança? Porque há muitos anos a Microsoft ela não dá mais suporte a esse sistema operacional. Então, à medida em que a sua empresa ela não dá suporte nesse sistema operacional, novas pragas virtuais, novas formas de ataque que são criadas, elas podem estar atuando dentro desse sistema, trabalhando nas suas vulnerabilidades. Então, como é um sistema que ele vai estar vulnerável, é fácil de ser invadido, é fácil de ser manipulado. Então, fica aí a observação para vocês. Tranquilo? Então, vamos aqui, né? Passar o slide e fazer alguns comentários, né? Tecer alguns comentários sobre esse sistema operacional. Como eu falei com vocês, ele foi lançado em 22 de julho de 2009. É um sistema operacional bem antigo. 2009, cara, eu não sei nem o que que vocês estavam fazendo, mas em 2009 eu estava na sétima série. Tava lá na escola, na sétima série, faz bastante tempo. Lançado para a empresa em 2009 e em 22 de outubro de 2009 para o público geral. Até porque nós sabemos que os sistemas operacionais, eles trabalham com versões, então tem aquela versão mais, possamos dizer assim, versão mais básica para o usuário, e você tem aquelas versões que ela tem algumas coisas a mais, que normalmente você vai utilizar aí para empresas, né? Assim como a gente estudou lá no sistema operacional Linux, que você tem versões do Linux, que eles são versões, né? É, a palavra não é versão, não. São as distribuições, que são distribuições feitas especificamente aí para empresas. Assim também você vai ter o sistema operacional Windows. E aí vem aqui uma coisa bem interessante, que a criação desse Windows 7, ele veio aqui, turma, principalmente para isso aqui, ó, corrigir problemas do Windows Vista, que foi o seu antecessor, e entregar aqui, ó, um sistema mais rápido, mais estável e mais, olha a palavra aqui, ó, simples de usar. A galera que trabalhou com Windows Vista, quem está assistindo essa aula aqui nesse momento, e já teve a oportunidade, já teve a curiosidade de manipular, de utilizar esse sistema operacional, sabe o quanto esse cara é pesado. Se você tivesse um computador aí básico, né? Não vou falar aqui de configurações, mas pense um computador mais básico, mais furrequinho possível que vocês tiverem. O Windows Vista ele não roda. Aí o computador vai ficar travando, aí você vai começar a falar que o computador era ruim e tudo. Mas o Windows Vista ele tinha vários problemas.
Um desses problemas era principalmente a sua questão de estabilidade, né? Ele não era também tão fácil de usar. Então, o Windows Vista, ele não foi comercialmente um sistema operacional viável. Lembrando, turma, que isso também aconteceu com o sucessor desse cara, né? Do Windows 7, que foi o Windows 8. O Windows 8, cara, ele foi um sistema operacional horrível de mexer. E por que que ele era tão horrível de mexer, Fernando? Porque aqui, galera, para quem não sabe, o Windows 7, ele talvez seja o sistema operacional ele que foi criado pela Microsoft, né? Talvez ele seja o sistema operacional aí que foi mais aceitável até hoje. Muitas pessoas gostam desse cara, eu particularmente gosto muito, gostava muito, né? A época que eu usava, porque ele era muito fácil de mexer, cara. Ele era muito fácil, ele era muito intuitivo, ele tinha muita novidade. Então, você vinha de um sistema operacional que era problemático, que era esse cara aqui, que era o Windows Vista, e aí a Microsoft, o que ela errou no Vista, ela acertou no Windows 10, no Windows 7. Então, ele veio aí basicamente para corrigir esse problema aí que você tinha no Windows Vista, beleza? E ele encerrou aqui, ó, o seu suporte em 14 de janeiro de 2020 para os usuários comuns. Então, a gente está aí, não sei mais uma vez em que momento você está assistindo essa aula, mas em 2020, 14 de janeiro aqui, galera, foi início da pandemia, né? Isso aí foi início de pandemia. Na verdade, a pandemia ela não tinha ainda sido, não tinha chegado no Brasil, salvo engano, nessa data. Então, a gente tá falando aí início de pandemia, cara, né? Então tem bastante tempo aí que a Microsoft ela deixou de dar suporte a esse cara. E aí quem trabalhava com Windows 7 vai lembrar que toda vez que você entrava no seu computador, toda vez que você ligava o computador, aparecia uma mensagem, né, falando que a Microsoft não dava mais suporte, que era para você migrar para o próximo e tererê parará. Então, como eu falei, já tinha dito no início da aula, é um sistema operacional antigo, é um sistema operacional que hoje é totalmente em desuso, pouquíssimas pessoas usam, e essas pessoas que estão usando estão passando por um processo de vulnerabilidade. Está totalmente vulnerável, porque à medida que o tempo vai passando, as pragas virtuais, elas vão melhorando a sua forma de atuação, elas vão aí ficando mais complexas, mais trabalhosas, e esse cara aí, ele não vai ter como se proteger, porque ele não tem mais suporte. Olha aqui, a gente está falando de 2020, pô, entendeu? Então é uma coisa muito antiga aí, beleza? Galera, eu trouxe aqui também algumas versões do Windows. Você tem a versão Starter aí, né? Essa versão Starter aqui, ela é aquela versão mais simples, aquela versão de entrada. Versão Starter aí, uma versão mais simples, feita para notebooks. Vou até falar assim, notebook fraco, né? Feita para notebook fraco. É normalmente mais utilizada aí para aquela versão de entrada. Aí você tinha essa outra aí, que é a versão Home Basic, que é uma versão também mais simples, só que um pouquinho mais avançada. Ela tinha algumas opções que a outra não tinha. Ela tinha um recurso básico, mas também ela não tinha muito efeito visual. Era uma coisa mais básica mesmo, né? Aí você vinha aí a Home, só que agora a Home Premium, que aí ela era um pouquinho mais avançada. Aí ela tinha aí, por exemplo, recurso de multimídia avançado, tinha coisa que na básica e na starter não tinha. Aí você vinha aí com esse aqui que era um pouquinho melhorzinho, né? Que é o Windows Profissional, né? Ou Professional, que é feito principalmente aqui para escola, empresa, pessoal aqui empresa utilizava bastante. Você tem a versão aqui Enterprise, que essa daqui ela vinha aqui exclusiva para empresas com licenciamento em volume. Então aqui era quando a empresa necessitava de um grande volume aí de licença desse sistema operacional. A galera utilizava esse aqui. E esse daqui é a versão top de linha, que é Ultimate. Aqui tinha vários recursos. Engraçado que essa versão Ultimate aqui, galera, a gente estudou lá na aula de Windows. Quem não estudou, volte e veja essa aula. Eu falei de um recurso de um recurso que era utilizado como segurança, que é o BitLocker. BitLocker é aquele sistema de criptografia que você faz no disco rígido. Por sinal, o BitLocker ele veio aqui ó, no Windows 7 e ele veio principalmente nessa versão. A única versão que tinha era essa, que possuía o BitLock. Era essa versão aí, que era a versão Ultimate. Eu lembro que à época eu trabalhava com um amigo e aí ele comprou
a licença do Windows, na época era o CD de instalação, e aí tinha essas opções, na verdade a que ele comprou foi o Ultimate, e era uma versão muito top de linha, ela tinha tudo, ela era bem completa. Tá aqui a imagenzinha do Windows 7 que aparecia lá no seu computador. Eu trouxe aqui também aqui mais algumas informações, né, a respeito do Windows, que ele tinha suporte aí para as arquiteturas, arquitetura x86 e x64, melhor gerenciamento de energia, ele tinha aí uma capacidade ele não consumia tanta energia, ele distribuía a energia de forma mais igualitária, mais correta, principalmente para notebook. A gente sabe quem tem notebook aí, o problema que a gente tem a respeito de consumo de bateria, né? O Windows Explorer reorganizado em bibliotecas. O explorador de arquivos, né, era dividido nas bibliotecas lá, minhas músicas, minhas imagens. Melhor desempenho gráfico para jogos. E aqui ele tinha suporte aí, ó, até 192 GB de RAM para as versões profissionais, beleza? Mais umas informações aí a respeito do Windows 7. E aqui, galera, eu trouxe aqui algumas novidades que o Windows 7 ele trouxe quando comparado aí ao Windows Vista, que é o seu antecessor. Primeiro, né, desempenho muito superior. A inicialização dele era muito mais rápida, até porque o outro cara era pesado, né? Então, quando você ligava o computador, ele praticamente consumia todo o recurso de memória RAM para que seu sistema operacional ele fosse inicializado. Então, era de se esperar que esse cara aqui, como ele tinha uma, uma divisão um pouco melhorzinha a respeito desse consumo de memória RAM, ele iniciava de forma mais rápida. Aqui eu acabei de falar, né? Menor consumo de memória, memória que entenda a memória RAM, melhor compatibilidade com hardware e programas usados já no Vista. Aqui tem uma coisa interessante, galera, a respeito de hardware. Antigamente, na época dos maias, incas e astecas, né? Quando você comprava, por exemplo, desculpa, quando você comprava, por exemplo, uma impressora, ou impressora não, vou ainda para uma coisa mais básica, um mouse. E aí você pegava o seu mouse e colocava ele no computador, né? Conectava lá o USB. Você tinha que instalar o drivezinho dele. E aí vinha um instalador, um CDzinho, você instalava. Qual a função do drive? Era para que o sistema operacional reconhecesse esse hardware aí. Fizesse essa compatibilidade aí. Aí a coisa interessante é que no Windows 7 ele já veio com um recurso que era chamado de Plug and Play. O que é esse plug and Play, Fernando? Eita zorra, Plug and Play significa plug use, né? Que é basicamente o que? Hoje é uma coisa comum, você bota seu teclado, seu mouse, conecta aí no computador, ele já reconhece, já consegue funcionar normalmente. Antigamente não era assim, você tinha que instalar. Hoje você usa normalmente sem instalação porque ele desenvolveu esse recurso. Então no Windows 7 também foi uma novidade esse recurso aí que é o Plug and Play, Plug Use, beleza? Barra de tarefa totalmente redesenhada. Nós temos aí, né, a barra de tarefa, que é aquela barra que fica lá no nosso desktop, ícones maiores e sem texto, programas fixados como atalhos. A gente sabe que isso aqui, ó, ele levou para os outros sistemas operacionais, né, o Windows 10, o Windows 11, o Windows 8, todos são assim. Pré-visualizações mais úteis e introdução ao AeroPack, AeroSnap e AeroShake. Fernando, o que é isso aqui? Por exemplo, dá um exemplo aqui, o que seria o AeroPack, por exemplo, né? Sabe quando você chega no. Você tem um arquivozinho lá, e aí você passa o mouse. Aí quando você passa o mouse, aparece lá uma pré-visualização, né? Aparece uma pré-visualização dele. Pronto, exatamente isso aqui, ó. A barra fica transparente, a barra lá fica transparente. Exatamente a ideia desses recursos gráficos aqui. Então você tem o AeroPack, o AeroSnap e o AeroShake, que eram todos esses recursos gráficos aí que você tinha, que veio aí no Windows 7. Tá aí uma imagem que eu trouxe, né? Uma da área de trabalho do Windows 7. Uma imagem aí para quem já usou bastante. Isso aqui é uma nostalgia, né? Nós temos aí a nossa barra de tarefa aqui, ó. Os iconezinhos aí à esquerda. Temos as informações aqui à direita, horário, tudo direitinho aí. Nostalgia. Menu iniciar aprimorado. Expansão lateral, mostrando arquivos recentes em cada programa. Busca mais rápida e inteligente. Parecia lá
tinha lá a opção a barra search, né, de pesquisa. Você pesquisa lá os seus programas. Home Group, novo sistema simples para compartilhar arquivos, impressoras em redes domésticas. Hoje é uma coisa normal, né, mas a gente está falando isso aí em 2009. Então, hoje é normalmente a impressora, a gente coloca, conecta na rede, faz o compartilhamento, fica tudo de boa. Mas a gente está falando isso aqui em 2009, né, há vários anos atrás. Melhorias no controle da conta do usuário, 4 níveis de controle, muito menos intrusivo do que o Vista. Suporte multitoque, isso aqui é interessante, que o Windows 7, galera, ele foi o primeiro sistema operacional aí dessa geração da Windows a trazer suporte para toques, né? Toques na tela. Então veio aí com o Windows 7. Engraçado que a gente fala assim, parecendo que é uma coisa absurda, né? Uma coisa normal pra gente hoje, né? Celular que toca né, celular touch screen, dificilmente sem. Acho que nem sei se existe celular que tenha teclado físico, né? A maioria é tudo touchscreen. Mas a gente tá falando aqui mais uma vez de 2009. É um sistema operacional que foi lançado em 2009. Então a gente tá falando disso de muitos anos atrás, né? Se for brincar, é quase 20 anos atrás. Beleza? E aí, galera, eu vou trouxe algumas questões aqui para a gente comentar e ver como é que isso aí é cobrado em prova. No sistema operacional Windows 7, o usuário tem acesso a ferramentas que facilitam a organização, né? Facilidade de organização de informações e tarefas, como anotar lembretes rápidos, registrar números de telefone e outras informações que normalmente seriam escritas em papel. Qual é o aplicativo nativo do Windows 7? A gente já explicou o que é um aplicativo nativo, que permite realizar essas ações de forma rápida e prática e intuitiva. Galera, eu não sei se vocês já viram, acredito que vocês já viram, esse notas autoadesivas, que é aquele post-it, ele funciona como uma espécie de post-it, né? Acredito que vocês já devem ter visto já. Isso aqui também foi post. Acredito que vocês devem ter visto isso aqui já no, nos outros sistemas operacionais, mas isso aqui também foi uma coisa introduzida aí com o Windows 7, beleza? Gabarito da questão letra D. No sistema operacional Windows, os atalhos de teclado são recursos que permitem realizar ações de forma rápida e eficiente. Considerando que a área de trabalho do Windows 7 esteja completamente visível, com a ação que automaticamente realiza o usuário, desculpa, realiza ao utilizar o atalho de teclado Ctrl A. O que é que acontece quando eu aperto Ctrl A? Ctrl A é só lembrar de AL. AL é tudo. Onde é que eu tenho essa resposta aqui, galera? Letra A, né? Selecionar todos os arquivos exibidos na área de trabalho. Lembrando que isso não é apenas para a área de trabalho. Você pode fazer isso no explorador de arquivos tranquilamente, beleza? Gabarito alfa. No contexto do sistema operacional Windows 7, os menus desempenham um papel significativo na interação do usuário com o ambiente, proporcionando um acesso rápido a comandos e funcionalidades. Com base nessa premissa, analise o enunciado a seguir e escolha a alternativa mais completa que completa corretamente a lacuna do texto. Os são exibidos temporariamente, deixa eu grifar isso aqui, né? São exibidos temporariamente quando o usuário clica ou posiciona o cursor do mouse sobre determinado elemento. Esses menus permanecem ocultos até que sejam acionados, contribuindo para a organização e economia de espaço na interface. Galera, vocês já viram que quando a gente passa o mouse, né, em determinado arquivo, ou você simplesmente clica com o terceiro botão, já viu que aparece um menu de opções? Esse menu ele tem um nome, chama de menus suspensos, que você encontrava lá também na sua versão do Windows 7, beleza? Portanto, gabarito letra alfa. Nos contextos do sistema operacional Windows 7 ou superior, assinale a alternativa correta sobre recursos nativos de gerenciamento de arquivos e segurança. Letra A. O recurso BitLocker está disponível em todas as edições do Windows e permite recuperar arquivos apagados na lixeira após o esvaziamento. Nós sabemos que está falso, a gente já estudou o que é o BitLock, que é um recurso de segurança, que a função dele é criptografar o seu disco rígido, o seu HD. Ele não está presente em todas as versões do Windows, como eu falei com vocês, ele começou a aparecer do Windows 7 na sua versão Ultimate, e a função dele
não é apagar, recuperar arquivos apagados. A gente acabou de falar qual a função, ele está falso. Letra B, restauração do sistema permite restaurar arquivos pessoais excluídos, como fotos, documentos, após mesmo a formatação do disco. Isso está falso. A função de restauração do sistema é fazer com que o sistema ele volte à sua versão atual após um ponto de atualização. Ele tem a função primordial de não mexer nos arquivos. Como ele falou aí que ele vai restaurar, não, ele não restaura nenhum tipo de arquivo. Isso está falso. Celta, o gerenciador de tarefas, permite alterar a prioridade de processos em execução e encerrar serviços, sendo acessado nativamente por Ctrl+Shift+S. A gente já conheceu o recurso gerenciador de tarefas, sabe que isso aí tá verdadeiro, é o nosso gabarito. Próxima questão. O Windows 7 está disponível em 6 edições, como a gente já viu. Acerca das referidas edições, assinala a alternativa incorreta. Letra A. O Windows 7 Home Premium foi projetado para um típico usuário doméstico. É a edição mais básica comercializada no varejo. A gente viu aí, né? Home Premium, tinha Home básico. A gente sabe que isso aí está correto. Lembrando que ele cai errada. Letra B. O Windows 7 Profissional foi projetado para usuário empresarial. Típico, incluindo todos os recursos do Home Premium, mais suporte a domínio de rede, backups automáticos em redes locais, em locais de rede e área de remoto trabalho. Tá certinho, a gente falou aí sobre a versão profissional, né, que foi criada principalmente para empresas. C. O Windows 7 Enterprise está disponível apenas no mercado corporativo para licenciamento por volume da Microsoft. A gente acabou de explicar isso lá quando eu falei das versões do Windows 7, isso aí está correto. Então, sobrou para a gente letra D, né? O Windows 7 Start é a edição mais completa, comercializada no varejo, disponibilizando os recursos Windows 7 Profissional. Isso está falso, a gente viu que a versão mais completa é a versão Ultimate. Não tem nada a ver com essa versão aí, beleza? Então tá falso. Galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e até a próxima.